exaltado seja o teu nome, Pai. Amém, amém. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, como é bom um culto pentecostal, né, igreja? Aleluia. Não estou falando só da nossa tradição, mas eu estou falando daquilo que aconteceu lá em Atos 2. Pentecoste, unção, mover do Espírito Santo. E é isso que eu desejo para hoje. Eu vou começar dizendo alguma coisa, igreja, que pode chocar alguns de vocês. As duas últimas pregações dos domingos que se passaram, primeiro e segundo dia da série Aba, sem a pregação de hoje, elas são muito fracas. Sem aquilo que eu vou trazer hoje, é muito fraco, é muito falho. Eu vou explicar por quê. Hoje é importantíssimo para a gente encaixar tudo aquilo. Então aquilo trouxe para a gente algumas bases para o principal hoje. Então nós comemos a saladinha, mas o prato principal vai ser agora, né? O Espírito Santo está preparando uma coisa poderosa para agora. Então nós aprendemos algumas coisas como os nossos comportamentos. Porque às vezes a gente está espelhando o comportamento dos nossos pais e isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E é verdade. A gente acaba tendo alguns comportamentos dentro da igreja que a gente nem sabe por quê. Falei disso logo na primeira reunião. Eu trouxe algumas lições, como a gente começar a prestar atenção nisso, evitar isso, etc. E aí no segundo dia eu aprofundei um pouco mais nisso, como isso afeta a nossa relação com Deus. E trouxe a respeito de honra dentro da família. Como é importante a gente liberar perdão. Como a orfandade ela produz uma série de comportamentos que nos levam a uma prisão muito grande. Mas se você identificar, se você aprender, e se você evitar um comportamento ou outro, não é cristianismo. Falei que ia chocar vocês, né? Não é. É uma autoajuda. Não que a autoajuda não tenha o seu lugar, a sua importância. Eu não vou aqui menosprezar nada. Mas é apenas uma autoajuda. Quando você controla um comportamento, quando você evita um comportamento em relação ao outro, quando você tem algumas técnicas para te ajudar a ter o comportamento que você julga correto, isso um psicólogo pode fazer por você de maneira linda, perfeita, né? Um coach pode fazer isso com você, um psiquiatra pode fazer isso com você, um bom livro pode fazer isso com você, um filósofo profundo pode fazer isso com você, um grande sociólogo. Eu não dediquei minha vida para Cristo sem acreditar que Cristo tem um poder muito maior do que as ciências humanas podem oferecer. Eu creio que as ciências humanas elas são muito importantes, elas vieram até da Reforma Protestante, aí fica para um outro dia, mas eu creio que o que elas podem fazer no que diz respeito ao nosso espírito, à nossa angústia, a nossa aflição, a nossa necessidade de respostas, de onde nós viemos, para onde nós vamos, porque eu faço o que faço, respostas que estão além daquilo que é comprovado no laboratório, sabe? Quando nós vamos para isso, somente o Evangelho tem poder para responder, para restaurar e para curar. Mas o que acontece dentro das outras ciências então? Elas identificam, isso é importante. Elas tratam, mas elas não podem curar. Chega um dado momento, a pessoa aprende a lidar com isso, aprende a colocar aquele trauma em algum lugar, mas aquele trauma continua lá, aquela porta continua batendo, aquilo continua incomodando, mas incomoda menos. Mas eu tenho técnicas para que eu tenha resultado, mesmo com aquele incômodo. Então eu tenho um quartinho onde eu coloco aquele incômodo, onde eu coloco aquela angústia, onde eu coloco aquela tristeza, onde eu coloco aquele meu problema, e eu tranco aquele quartinho e de repente ele faz um barulho ou outro, eu faço de conta que ele não está lá. São cuidados paliativos. Sabe quando você toma um remédio, aquele remédio não é para te curar? Uma dipirona, né? Dipirona não cura, mas ajuda, né? Tanto que eu aposto que metade das mulheres deve ter uma na bolsa, né? Ou um Advil, né? Um ibuprofeno. Vai curar você? Eu tive uma crise renal, quem teve aí sabe, né? O vale, o deserto, o estreito, a aflição, o medo, o pavor que é. E aí na hora me deram uns remédios, que não resolveram, não tiraram a pedra de lá. Gente, mas foi muito bom, de verdade.
Enquanto o remédio ia entrando, eu ia orando. Eu falei, Deus, obrigado por esses enfermeiros aqui. Obrigado por esse médico que foi entrando. Fui respirando, a dor foi embora. Mas a pedra saiu. Aí chegou um doutor lá e falou, a gente vai entrar numa cirurgia. E eu falei, tá. E às vezes a gente vive assim, no que diz respeito ao nosso emocional, ao nosso problema, aos nossos traumas. A gente toma um bom analgésico. De repente a gente pode pagar um bom tratamento. A gente pode ter bons recursos. Você pode ser muito inteligente, muito capacitado. E aí você consegue paliativamente deixar aquilo lá de lado. Mas eu creio que o que faltou nas últimas 2 pregações, que é aquilo que a gente vai fechar hoje, não é o cuidado paliativo, mas é a cura. Só que a cura, gente, ela é cirúrgica. É um pouco mais trabalhoso. A gente tem que cortar, tem que abrir com bisturi, tem um tempo de recuperação. Você fica lá no hospital durante, seu período de recuperação. Mas ela é valiosa. E o título da pregação hoje é Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Lá em Romanos capítulo 8, eu vou pedir para você deixar aberto. Diz assim no verso 29, depois eu vou voltar para Romanos 8, tá? Então deixa lá. Os outros versículos aqui, você vai acreditando em mim que está lá. Romanos 8 eu quero acompanhar contigo. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então o título da pregação hoje é essa: Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Então eu peço ali a sua atenção extrema, porque hoje é o dia mais importante. Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Porque, igreja, o Evangelho ele possui um papel central. O Evangelho ele não pode ser uma parte da nossa vida, ele não pode ser um pendulicário, ele não pode ser alguma coisa a mais que ajuda na hora que eu estou apertado. O Evangelho ele tem que ser toda a nossa vida. O espiritual não pode ser uma área da nossa vida, o espiritual tem que ser uma realidade de vida que vai influenciar nas outras, tem que ser base, não tem que ser acessório. Somente Jesus ocupando o lugar central, que a gente começa a ter resposta para aquilo que a gente precisa. E aí vem uma questão, né, gente? Eu tinha essa questão muito quando era criança. Meu irmão é o primogênito, vai fazer 40 anos em janeiro. E eu sou o mais novo, vou fazer 17, em fevereiro. Um pouquinho mais que 17. E aí eu sempre entendi, ele é o primogênito, nasceu em 1981, eu sou o caçula, nasci em 87. E aí eu olho para essa passagem, Romanos 8, 29, e vejo assim: Jesus o primogênito entre muitos irmãos. E aí eu tenho um problema matemático com isso. Porque Jesus veio milhares de anos depois de Adão. Não é? Adão não foi o primeiro ali que nasceu? Então por que Adão não é o primogênito? Por que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos? Quando a gente olha para Romanos 8, 29 e fica com essa questão, não é? É Jesus o primogênito? Mas Abraão não nasceu antes de Jesus? Então, sei lá, se Adão era um cara meio mais ou menos, que deu uma aprontada lá, Abraão era da hora, Abraão era show de bola. Por que Abraão não é o primogênito entre muitos irmãos? Por que é Jesus? Então Jesus é o primogênito de Abraão. Que nó, não é, gente? O que está acontecendo aí? E necessariamente a gente precisa de um versículo que crente velho tem decorado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Pode parar por aí. Deu o seu Filho unigênito. João capítulo 3, verso 16. Unigênito no grego é monogênese. Mono é um, ou seja, único filho de Deus. Até aquele momento é Jesus. Então, se a gente for colocar uma linha cronológica antes de Jesus, ninguém é filho de Deus. Jesus é unigênito, ou seja, único. Se o meu pai chegar e falar assim, o Olívio Guido aqui, que é meu irmão, é meu filho único, o que eu ia falar? Ô pai, sobrei, Como assim? Ele é seu filho único? Puxa vida, agora eu vou ter que tratar 10 anos de psicólogo. Meu pai chegasse e falasse isso: o Olívio Guido é meu filho único. Ou seja, eu não sou filho. E aqui quando nós lemos essa passagem, Deus está dizendo que Jesus Cristo é meu filho único. Então até esse momento, se a gente olhar para essa passagem,
Jesus é filho. Os outros personagens, se a gente olhar para essa passagem, eles são filhos? Não. Se Jesus é único e só tem Jesus, nenhum outro é filho de Deus além de Jesus. Tá ok, gente? Olha para cá, ninguém mais. Filho unigênito. Aí a coisa começa a ficar legal. O que acontece? Jesus é o primogênito porque a partir do momento que Jesus morre na cruz, ele dá vida. Ele, o primeiro filho, faz com que venham outros filhos. A partir de Jesus, o primogênito, o unigênito de Deus, João capítulo 1, verso 12, que a gente leu nas outras duas mensagens, deu-lhes o direito de se tornarem, por que se tornarem? Porque eles não eram igreja. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, de saber aqueles que creram no meu nome. Consequentemente, a partir do momento que Jesus Cristo morre na cruz e ressuscita, ele nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Então ninguém era filho de Deus, Jesus era o único. A partir do momento que ele é único, ele morre na cruz por nós, e aí ele deixa de ser o único para ser o primeiro. E aí a partir daí, o Pedro acredita em Jesus, Pedro é o segundo, o Airan acredita em Jesus, Airan é o terceiro, a Raíssa acredita em Jesus, a Raíssa é o quarto, e vai somando. Só que não vai somando 3, 4, olha para o irmão que está aí do seu lado, olha para a turma que está aí atrás de você, o primogênito de muitos irmãos, olha que bênção. Então, gente, olha a centralidade de Jesus. Só Jesus era filho, mas ele não quis ser filho sozinho. Ele quis trazer uma família para o Pai. Olha que coisa linda, gente. Não tem nada mais bonito que isso. Nenhuma autoajuda, nenhuma filosofia, nenhuma técnica, nada se compara ao fato de Jesus ser o primogênito entre muitos irmãos. Tem uma frase aqui de C.S. Lewis que diz assim: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. Coisa linda, né? O Filho de Deus se tornou homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. Onde isso acontece? Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, ele diz assim: não importa saber mais nada, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sabe por que essa igreja, a principal mensagem de todas, as 3 mensagens da série? O apóstolo Paulo diz assim, que ele não se preocupou em saber de mais nada, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Eu creio que a principal mensagem, porque essa noite, eu quero que todos nós venhamos até a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela ocupa o papel principal na nossa vida e vai ocupar também nessa mensagem. Sem a cruz de Cristo, não vai haver vitória em relação ao espírito de orfandade. Algumas pessoas já estão na igreja há um tempo, 10, 15, 20 anos, continuam trazendo comportamentos órfãos, continuam tendo uma vida cristã medíocre. Por quê? Porque faltou a cruz de Cristo. Não adianta só pregação emocional, não adianta conteúdo de última geração, não adianta slide bonitinho, não adianta nada disso. Sabe o que adianta? Jesus Cristo e esse crucificado, isso adianta. O papel de Cristo é central na nossa vida. Ele é o único personagem que interessa, ele é a única pessoa que vale a pena, ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Ele tem que ser o centro do nosso coração, ele tem que ser o centro da nossa existência. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas nós nos agarramos a essa pedra angular, nós edificamos a igreja em cima dessa pedra angular, e contra a igreja o inferno não prevalecerá. Contra que igreja? A igreja que centraliza Cristo, a igreja que coloca Cristo no papel que é dele, porque nada no mundo pode fazer aquilo que Cristo faz. Por isso que nós pregamos Jesus e esse é crucificado. Mas por que tem que ser tão pesado, pastor, e esse crucificado? Lá em Mateus capítulo 27, aqui para economizar tempo, eu vou falar de cor, tá? Depois você pode consultar. Mateus capítulo 27, vão acontecer 2 insultos dirigidos a Jesus, e os 2 insultos vão vir acompanhados de uma frase: se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Vocês lembram disso? Jesus está lá crucificado, eles falam: não é o Filho de Deus nada. Se você fosse o Filho de Deus, você não estaria nessa cruz, você não estaria passando essa humilhação, você não é o Filho de Deus. De novo, você não é o Filho de Deus.
2 vezes nós temos um registro no livro de Mateus, capítulo 27, no verso 40, lá na altura do verso 43 também, dizendo: você não é o Filho de Deus. Em outras palavras, se você é o Filho de Deus, faça isso, faça aquilo. Por que eu prego Jesus e esse crucificado? Jesus estava lá crucificado e todos dizendo: você não é o Filho de Deus, você não é o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque ser filho de Deus ocupa um papel central. Porque ser filho de Deus é a coisa mais preciosa que Jesus tinha. E a gente tem que aprender a viver como Jesus, igreja. Ser filho de Deus é a coisa mais preciosa que a gente tem. Quem é você? Um homem bem sucedido? Não interessa. Eu sou uma pessoa muito inteligente, muito bonita, muito musculosa, muito legal, muito simpática. Não interessa nada disso. A principal qualidade que a gente tem que ter é: eu sou Michel, filho de Deus. Insultaram Jesus a respeito disso. E aí o que acontece? Jesus Cristo crucificado, suportando todo aquele insulto. Jesus Cristo morre na cruz, e na hora que ele morre começa a ter um grande terremoto. Está lá em Mateus capítulo 27, na altura do verso 50 até o verso 53. Sabe o que acontece? Alguns santos que tinham morrido, eles ressuscitam. Então imagina, uma pessoa que morreu há 1 mês, 2 meses, sei lá, e aí você vê ele entrando na cidade. Aconteceu isso, uma demonstração do que vai acontecer nos fins dos tempos. E aí a terra tremeu, o sol se escureceu, o sol parou de brilhar, porque o Filho de Deus estava crucificado. Deus, de uma certa maneira, na segunda pessoa da Trindade, estava morto. A natureza responde aquilo, a natureza treme, o céu deixa de brilhar. E aí os soldados olhando para tudo aquilo, as pessoas que estavam ao redor olhando para tudo aquilo, vendo todos aqueles milagres, vendo toda aquela glória, eles dizem: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que não tem nada superior a pregar Jesus e esse crucificado. Jesus Cristo crucificado é o Jesus Cristo que sofreu para que nós não precisássemos sofrer. E aí eu vou pedir para você ir para Romanos capítulo 8. Vou a partir do verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Então tem uma dualidade aqui. A carne é aquilo que deseja coisas ruins. A carne é aquilo que fala: não perdoa, faz uma barreira em torno de você, não vai se envolver de novo, não deixa aquele trauma para trás, não, sinta essa amargura de novo. Você tem o direito de se sentir triste assim, de ficar para baixo. Isso a carne faz. O que o Espírito faz? Perdoa, porque Jesus mandou. Então tem uma disputa. Tem a carne de um lado, o Espírito de outro. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E aqui ele faz uma advertência: eu tenho que fazer para ser um pastor bíblico. De fato, o Espírito de Deus habita em você. Pesada essa advertência, né? De fato, o Espírito de Deus habita dentro de você. E se alguém não tem o Espírito, se alguém não tem a Cristo? E o verso 11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se a resposta é positiva, sim, o Espírito Santo está aqui dentro de mim, eu aceitei Jesus, o Espírito mora dentro de mim, clama Abba Pai aqui dentro. Se a resposta é positiva, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, nem o seu corpo o diabo vai levar. Às vezes a gente fica pensando assim: o corpo não é nada, o corpo fica lá, só a alma que importa. Isso é platonismo, isso não é cristianismo. Isso é gnosticismo, não é cristianismo. Cristianismo diz assim que Jesus ele é absolutamente vitorioso. Se ele é absolutamente vitorioso, ele não perdeu nem o seu corpo. O seu corpo vai ser restaurado. Você vai ressuscitar no último dia com Cristo. O seu corpo não vai ser entregue para Satanás. Satanás não tem nada de você, porque você é filho de Deus. O Espírito Santo está dentro de você para garantir isso. Aleluia, Jesus, como eu te amo. Verso 12: portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas olha só: mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E aí o 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha que bênção. Você se converteu, o Espírito Santo está dentro de você. Se ele está dentro de você, ele guia você. Se ele guia você,
você é filho de Deus. Por isso que eu falei que essa mensagem é a mais importante de todas. Sabe por quê? Talvez você não tenha conseguido seguir alguns passos que eu dei nas outras duas mensagens, porque você não vai conseguir pelo seu próprio braço, você vai conseguir só com o Espírito Santo de Deus. Você não opera transformação verdadeira de caráter, você mascara comportamento. Transformação de caráter só vem mediante o poder de regeneração do Espírito Santo de Deus. Continuando, igreja, verso 14, porque você é filho de Deus, e o verso 15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota. Guarda isso, você é adotado como filho, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O Espírito Santo faz com que nós venhamos a clamar Abba Pai. Continuando, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo que está dentro de você diz para o teu espírito: Michel, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Sabe o que é uma testemunha? Uma validação. Acontece lá um acidente ali perto da casa do Sérgio. O Roberto mora ali perto. Acontece um acidente, um rapaz vai lá e bate no poste. Aí vem o Sérgio e fala assim: Michel, aquele rapaz estava bêbado, passei do lado, eu senti o cheiro. Eu tenho certeza que aquele rapaz estava bêbado, porque o Sérgio é minha testemunha. O Sérgio foi lá e falou para mim. Aí vem o Roberto e fala: Michel, aquele rapaz estava bêbado. Eu tenho certeza. O Roberto, como minha testemunha, foi lá e falou, testemunhou. Eu confio no Sérgio, no Roberto, né? São pessoas de Deus aqui que vocês conhecem. Agora, desculpa Sérgio, Roberto, mas o Espírito Santo dá um coro em vocês, dá um coro em mim, né? Não tem nem comparação. O Espírito Santo infinitamente superior, melhor que eu, que o Roberto, que o Sérgio, 1 bilhão de vezes e para mais. Ele fala: você é filho. Você vai duvidar? Ele testifica. Qual que é a certeza? É o Espírito Santo dentro de você, que é santo, que é inerrante, que é perfeito, dizendo: olha, Edu, você é filho. Aí eu vou falar: não, não sou. Como que eu não vou acreditar no Espírito Santo de Deus, não é verdade? Continuando, se somos filhos, aí a coisa começa a ficar melhor ainda, ó. Então somos herdeiros. Eu falei que hoje era o melhor de tudo. Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E o 18, esse 18 é para a gente escrever em letra garrafal. Isso daqui é evangelho, isso aqui é centralidade de Cristo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não importa a dificuldade, não importa a aflição, não importa o problema que você passar aqui na terra, porque você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, e a glória que você vai viver, e a glória que está prestes a ser revelada, não se compara a qualquer sofrimento que você já teve. A gente tem que lançar fora o espírito de orfandade, porque a gente tem uma promessa maravilhosa do nosso Pai, do nosso Abba Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai, te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E às vezes você pensou assim: pastor, eu estava muito feliz com essa história de ser filho de Deus. Eu estava muito motivado. Mas aí você veio e falou assim para mim: ó, você é adotado. Aí eu falei: ser adotado é tenso, hein? Podia ser legítimo, não? Olha só o que diz aqui, verso 15. O Espírito que os adota, né, que a Bíblia avacalhou, né? Antes da Constituição Federal de 88, os filhos adotados não tinham nem o mesmo direito dos filhos legítimos, né? Olha a palavra que a gente usa, legítimo, né? Ou seja, quem é adotado é ilegítimo. Dentro da nossa cultura, ser adotado é muito ruim. Eu lembro da Raíssa, agora está uma moça, ela era pequenininha, uns 4 ou 5 anos, perturbava, bagunçava até umas horas, assim, né? E aí eu fui na casa dela, estava eu, o Renan, ela. E aí ela começou: eu vou fazer o que eu quiser, eu estou na casa do meu pai, não sei o que lá, estou na casa do meu pai, né? Aí o Renan falou assim: Michel, Raíssa, você é adotada. Eu lembro. Raíssa, você é adotada. Aí ela olhou assim, falou: não, a minha mãe não é sua mãe. Você quer que eu fale? Minha menina começou a chorar, e a gente não parava. Falei: tá vendo, Raíssa, essa casa nem é sua, é mais minha do que sua, porque o Almir é meu tio, agora ele não é seu pai, você foi adotado. E aí começou a virar aquele negócio, né? Porque dentro da nossa cultura, a gente, ser adotado não é legal, né? Os pais, eles evitam contar quando os filhos são adotados. Eu conto ou não conto? O que vai dar aí, né?
Agora, quando a gente vai para esse contexto de Romanos, ele está falando para quem morava em Roma, na Roma antiga, lá para o ano 70 depois de Cristo, mais ou menos, um pouquinho antes, né, que Paulo escreveu. E aí a gente pega o seguinte na cultura romana. Eu sou pai da Sarinha, então eu estava no parto. O que acontece na nossa cultura? Ela saiu da barriga da Gabi, a médica falou: olha pai, sua filha. Aí eu chorei igual um babão, peguei ela. Oh, minha filha, meu Deus do céu. Tomara que ela puxe a Gabi, né? Deus abençoe. E aí eu, em algum momento, falei, amor, sei lá, meu. Não sei se eu quero ter filho, não. Deixa ela em qualquer lugar aí. É coerente na nossa cultura isso acontecer? Não. No primeiro dia, até antes, né, da barriga, você ficou, filhinha. A gente já tem essa ligação. Nasceu, é seu filho. Na cultura romana, não. Tinha lá os dias lústricos, que chama. O que acontecia? Eram 9 dias. Então, na cultura romana, agora vamos voltar a 2000 anos, e a Gabi fica grávida. A Gabi fica grávida, ela não põe o nome na criança. Não põe, não a Sara nasceu. Não, a criança nasceu. Depois de 9 dias é feito um círculo no chão, e aí ela vai lá e coloca a Sara no círculo. Aí chama o pai. Aí eu vou lá, chego, falo, tá. E aí pergunta, amor, você quer ficar com ela ou não? Não tem nome, tá? Detalhe, não tem nome. Tá um bebê lá. Aí eu dou uma olhada, falo, quero não. O que eles fazem? Eles entregam o filho para qualquer lugar lá e não cuida. Não é meu filho. Antes do 9º dia, antes de passar esses dias, não é meu filho, eu decido no 9º dia. Se eu olhar e falar, é minha filha, top, não, vou tomar conta assim, vou ser pai dela. A partir daí eu sou pai. Então o que significava para a cultura romana? Você ser pai biológico de nascimento não significava tanto quanto ser pai de adoção. Parece meio louco falar isso, né? Você tinha 9 dias para rejeitar seu filho recém-nascido. O pai que adotava não tinha. Se eu fosse lá e adotasse, eu nunca poderia revogar minha adoção. Uma vez adotado é meu filho para sempre. Então eles tinham essa cultura do adotado, eu escolhi. Eu selecionei, ele é meu. Agora o biológico, eu poderia assumir ou não assumir. Então debaixo dessa cultura aqui, ser adotado é uma garantia que você nunca vai ser devolvido. Ser adotado aqui, para nós olharmos para aquilo que Deus fez por nós, é Deus dizendo, eu te escolhi, eu te adotei, e eu nunca vou abrir mão de você. Nada pode separar a gente. Não é o biológico que garante, é a minha escolha que garante. O fato de eu ter te escolhido garante a sua filiação, e essa filiação nunca será revogada. Olha como era precioso. Então você tem exemplo de imperadores. Otávio Augusto era filho adotivo de Júlio César. Então o pai era imperador, adotava, e o filho adotivo virava imperador no lugar do pai. Para a gente é meio doido isso, né, na cultura romana. Então o Otávio Augusto, depois eu fazer a mesma coisa, eu anotei aqui, Tibério César vai ser filho de Otávio Augusto. Olha que coisa doida, foi adotado. Então quando a gente olha para isso, o filho adotado não podia ser rejeitado, guarda isso, o filho adotado não podia ser rejeitado, o filho biológico podia. E aí, a gente sempre fala, né, eu falei aqui que o centro da pregação era Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Vamos voltar para Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo, num dado momento, lá em Mateus capítulo 27, verso 46, ele diz uma famosa frase: meu Deus, por que me desamparaste? Nossa pregação é Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Nesse momento, um filho biológico, unigênito do pai, ele é abandonado pelo pai, naquele momento da cruz. Há um rompimento, possivelmente a maior dor de Jesus Cristo. Só que nesse momento, enquanto Jesus sofria todos os nossos pecados, ao mesmo tempo que o filho biológico, ele era rejeitado pelo pai, nós estamos aqui essa noite, éramos adotados pelo mesmo pai, para nunca ser revogado. Ao mesmo tempo que Jesus dizia, meu Deus, por que me desamparaste? Ele sofria o preço
pelo nosso pecado, e nesse processo onde Ele recebia o preço pelo nosso pecado, cada um de nós ia sendo adotado. Deus dizendo: eu escolho você, você é meu, 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 só que eu nunca vou te rejeitar. E aí é feita a religação de Cristo, né? Cristo diz assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. Cristo volta para essa filiação. É um corte ali por um curto período de tempo. Olha que privilégio que a gente tem. Quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, Deus diz assim: jamais te desampararei. Jesus foi desamparado por alguns momentos na cruz, e nós temos uma promessa de nunca sermos desamparados. Sabe por que a gente precisa olhar para Jesus Cristo crucificado, para a gente entender o tamanho do nosso pecado, entender o tamanho da graça de Deus, que Jesus pagou tudo no nosso lugar. Ele foi desamparado para que a gente nunca fosse, Ele foi separado do Pai, para que a gente nunca fosse separado do Pai. Ele sofreu todo o nosso pecado, para que nós não sofrêssemos o peso do nosso pecado. Ele sofreu toda a ira vindo de Deus, para que nós não sofrêssemos a ira vindo de Deus. Ele pagou o preço pelo nosso pecado, e isso, igreja, é motivo para transformar a nossa vida, e a gente lançar a orfandade para fora da nossa história de uma vez por todas. A única libertação que existe para o ser humano é saber que o Filho de Deus morreu na cruz no lugar dele, e lhe ofereceu vida eterna, uma vida eterna que nunca pode ser tirada, uma filiação que jamais pode ser revogada. Eu gostaria que você guardasse isso essa noite. Jesus é o primogênito de muitos irmãos, Ele é o primogênito, unigênito, Ele nos coloca na família, Ele nos adota. E por último lugar, além de nos adotar, Ele nos regenera, nos gera de novo. Essa é uma parte importantíssima, igreja. Você não vai conseguir se livrar do espírito de orfandade sozinho. Você não vai conseguir mudar seus comportamentos sozinho. Você não vai conseguir superar seus traumas sozinho. Todos os cuidados que o mundo pode oferecer são paliativos, porque eles não estão fundamentados em Jesus Cristo. O maior problema do ser humano é o pecado, e o único que resolve o problema do pecado é Jesus Cristo. Freud não resolve, Richard Rorty da filosofia não resolve, Newton não resolve, da física, nem Einstein resolve. O único que resolve o problema do pecado é Jesus Cristo, e esse é crucificado. E o pecado é o que nos afastou do Pai. O pecado é o que trouxe a orfandade. E agora a gente tem uma oportunidade de regeneração, igreja. Gálatas capítulo 4, verso 6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 5, verso 22 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, amabilidade. O que acontece? O Espírito Santo agora, Ele vai fazer com que você seja filho. O Espírito Santo vai deixar o seu trauma para trás. O Espírito Santo vai fazer com aquilo que aconteceu na sua vida, o abandono do seu pai, da família, o seu trauma, o seu medo, seus defeitos, o seu pecado, fique para trás. Só o Espírito Santo tem esse poder. Nada no mundo tem esse poder. Por isso que essa é a pregação mais importante da série. Só o Espírito Santo pode fazer. Eu convido você a viver o terceiro dia hoje. Você lembra que foi falado para Jesus Cristo crucificado? Se és o Filho de Deus, duvidaram uma vez. Se és o Filho de Deus, duvidaram uma segunda vez. Mas veio um terceiro dia. Veio a ação do Espírito Santo de Deus. Eu não sei, talvez você não viva como Filho de Deus, talvez você não seja ainda o Filho de Deus, mas eu creio que o terceiro dia chegou na sua vida. Jesus Cristo crucificado, a graça de Deus, a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo toca o teu coração essa noite, para você ser filho, para você viver como filho. E no terceiro dia, várias evidências gritam pela eternidade: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eu não sei, igreja, quantas vezes você já falou para você mesmo: eu não mereço, eu não sou nada, eu não valho nada, eu não vou sair desse trauma, eu não vou sair desse lugar, eu vou ter a mesma vidinha, eu não vou superar isso. Mentira, mentira, mentira de Satanás. Era o que os acusadores diziam na cruz. Mas em nome de Jesus, a ação do Espírito Santo de Deus vai transformar você, ao ponto das pessoas olharem para você e dizer: verdadeiramente, este é um Filho de Deus, esse revela o caráter de Deus, esse é transformado, abençoado, tocado pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Busque o Espírito Santo. Você quer se livrar dos seus traumas, dos seus medos, quer se ferir de Deus? Busque o Espírito Santo. Se a tua vida espiritual é uma vida medíocre, é uma vida mediana, você não está se comportando como filho de Deus, porque o seu pai não é medíocre. O seu pai é extraordinário. E você é extraordinário. Não porque você pode alguma coisa em você mesmo, igual muitas filosofias dizem. Você pode tudo. Não, você não pode nada. Sem Jesus nada podeis fazer. Ah, você tem o poder de resolver seus problemas. Mentira de Satanás, você não tem. O único que pode resolver é Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. A gente precisa buscar intensamente o Espírito Santo de Deus, igreja. Deus não chamou a gente como igreja para viver na média. Deus não chamou você para viver na média. Você é filho. Você é filho adotado, que não pode ser rejeitado. Você é filho adotado, escolhido pelo próprio Deus, pronto para ser herdeiro e co-herdeiro com Ele. Você é regenerado para se parecer com Ele, para ser a cara do Pai, para viver de acordo com aquilo que Ele escolheu para que você vivesse. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, adoro esse de fato, e de fato, somos filhos de Deus. Aleluia. Convido você a fechar seus olhos nesse instante, colocar a mão no teu coração. Pai, Abba, toca o nosso coração. Essa noite, Senhor, que seja, como eu falei nas outras duas reuniões, um divisor de águas, Pai, na nossa vida. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus está nesse lugar. E eu não sei se você já falou com Deus, ou se você tem falado com Deus como o seu Pai, mas esse é o momento. Em silêncio aí mesmo, você pode falar com Ele no seu pensamento. Fala: Pai, eu estou aqui. Ô Pai, eu sofri muito, mas eu não quero viver nesse sofrimento. Eu não quero mais medidas paliativas. Quero a cura completa. Pai, eu quero viver essa adoção. E eu quero ser regenerado por Ti. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai levar você para esse lugar de filho. Pai, que a Tua presença seja grande nesse lugar. Vem Jesus, vem Jesus. Eu gostaria que toda a igreja, você viesse a pedir: Espírito Santo de Deus, vem com a Tua presença. Só a Tua presença. Só a Tua presença, Senhor. Oh, Jesus, nada mais importa saber além de Jesus Cristo e este crucificado. Oh,